E aí galera, eu sou o Thiago e tô de volta para apresentar o 7º episódio do The 8-Bit Show. Hoje a gente vai falar sobre um processo coletivo contra a PlayStation, anúncio da Nvidia, Death Stranding 2, curiosidade e muito mais. Então fica aí que tá começando o nosso episódio de hoje. E para abrir o nosso primeiro bloco, eu vou começar falando sobre o anúncio da Nvidia, né? Que trouxe pra gente a RTX 5050 com tecnologia GDDR6. A Nvidia que tá cada vez mais próxima do Neymar, né? Você que gosta de futebol aí sabe do que eu tô falando. A pior escolha sempre vai ser a próxima. Eles não cansam de decepcionar cada vez mais os fãs e a galera que gosta dos softwares e dos hardwares, enfim. Inclusive o Neymar, né, que com certeza deve estar assistindo esse programa aí. Próxima vez, quiser vir de convidado, pode vir. Traz o dezão da quadra e uma coca. Mas falando sério agora, a Nvidia, né, decepciona muito forte todos os fãs. É uma placa muito fraca, 8 GB de memória, GDDR6. Eles até tentaram justificar, dizendo do porquê que não usaram a GDDR7, que é a nova tecnologia, né? Não faz nem sentido, porque é o que, na teoria, é o de mais de ponta. Eles têm o mais novo lançamento para um produto de entrada. Então não faz sentido eles ainda insistirem em uma tecnologia passada, sabe? E ainda cobrarem o preço como se fosse algo novo. Cara, tudo errado, tudo errado. A verdade é que a AMD tem tudo para amassar essa geração da Nvidia e sair muito na frente, assim como a gente tem visto, né, em gráficos, em comparativos, até no que a galera diz, tanto quanto o preço, quanto ao que é entregue, né, pelo hardware em si. Então, vamos ver, né, cara, essa geração da Nvidia, para mim, decepção total. Espero que tudo fique na prateleira para que eles aprendam a não desrespeitar tanto assim os consumidores e, né, se mexam um pouquinho para inovar mesmo, para trazer algo que seja bom para todo mundo. E você, o que você achou aí desse tapa na cara da Nvidia anunciando essa 5050 aí? Nada a ver, nada a ver. Já a segunda notícia desse bloco é sobre um processo coletivo aberto contra a PlayStation na Holanda. Uma organização sem fins lucrativos foi no tribunal dizer que a PlayStation tem se apropriado e abusado desse monopólio do mercado, assim, cobrando preços absurdos para jogos, serviços, hardware, software e tudo mais. E eu, honestamente, concordo. A ideia deles é o que eles chamaram de Fair PlayStation, que é algo que limita eles no mercado a não cruzarem essa linha, porque a gente tá vendo que cada vez mais o preço dos jogos tem subido. Death Stranding 2, inclusive no PlayStation 2, era pra ter saído mais caro do que saiu agora, mas de tanto a comunidade global reclamar, eles decidiram segurar e anunciaram que vai ser só em julho. Então, não tem como a gente ser contra essa iniciativa, né? Ela já passa das mais de 20 mil assinaturas, porque eu acho que isso vem para nos beneficiar, né? Porque nós que somos o consumidor final, ficamos cada vez mais na mão e o que parece é que a PlayStation não tá nem aí pra gente, né? Eles só querem saber da grana e de lucrar e de tudo que acontece. Então, de novo, né? Não tem como a gente ser contra algo que vai nos beneficiar. A gente já sabe do histórico da PlayStation, do processo contra a Epic, tem o rolo lá também com o pessoal da Apple e PlayStation sendo PlayStation, né? Vamos ver o que o futuro vai nos reservar aí, mas de novo, torcendo muito para que dê alguma coisa, que esse Fair PlayStation saia do papel, para que tudo fique mais acessível e mais cabível dentro dos nossos bolsos, não é não? E pra gente fechar esse bloco de hoje, não tinha como ser diferente, né? Death Stranding 2. O Kojima, de fato, lançou um jogo dessa geração. É o que a galera tem dito e eu, honestamente, concordo. Quando a gente compara o Death Stranding 2 com outros jogos, como o Indiana Jones, por exemplo, que tem o Ray Tracing em tempo real, a gente até acha que o Death Stranding 2 também tem o Ray Tracing em tempo real, mas, na verdade, não. O Kojima conseguiu fazer tudo aquilo com a iluminação, geometria e ambientação nativa. O cara é demais, né? Não tem jeito. Kojima Productions, não tem o que falar. A galera tem amado o jogo, quem já é fã da franquia, não preciso nem falar, né? Então, cara, Death Stranding 2 é um jogaço. Eu tenho amado tudo que eu tenho visto, a galera também. E você, já viu, já jogou Death Stranding 2? O que você tá achando? De novo, tudo que impressiona são os gráficos, iluminação, geometria, tudo que o Kojima fez pra essa obra tá aí. E é isso, né? Kojima sendo Kojima. Me conta aí embaixo se você gostou do Death Stranding 2. E é isso aí. Galera, tá terminando o nosso primeiro bloco do The 8-Bit Show, mas fica aí que eu já volto pro nosso segundo bloco com outplay, curiosidade e muito mais. Até já. Tô de volta pro nosso segundo bloco do The 8-Bit Show e vocês já sabem, né? A gente sempre volta com ele, outplay. E aí, galera, tô de volta pro 7º episódio do Outplay. E essa semana a gente abre a 8ª posição com uma jogada do Jean Mago Fanboy. Não é ele que tá gravando, mas vocês vão ver que no final vai ser ele que vai fazer a play. Tá todo mundo correndo atrás desse inimigo aí, esse que tá contornado em amarelo com faca na mão e tudo mais, porque o Jean Mago Fanboy tava pra fazer um ace, eles dão uns tirinhos e tá aí. Jean Mago Fanboy consegue o ace. A gente não viu a jogada inteira, mas valeu. A 7ª posição fica pro Magnus jogando todo mundo do penhasco de Jeff. É isso.
A sexta posição também é do Magnus 26XD, só que dessa vez jogando de Ultron, né? Ele que tá ultado, pegou 1, pegou 2 e tá aí, né? Nem dá pra acreditar que esse boneco aí é um suporte, olha o dano que isso aí dá, mas resolvi trazer pra vocês. A quinta posição do nosso pódio fica pra Natizeira, olha como é o Valorant. Pulou, voou e ganhou. É isso. Já a quarta posição do nosso pódio fica para uma play minha com os meus amigos, né? Vocês viram que esse cara tava deitado no meio do nada. Não tinha nada, ele tinha uma casa atrás dele, mas ele tava no nada. E eu peguei esse cara, a gente já viu onde tá o outro, Rochinha, deitou esse aí que eu tava tirando de cima da montanha. Beleza, eu tô ali passando umas plates, né? Me curando um pouco. O Rochinha, que é o meu amigo que apareceu o Malpes ali, mas é o meu amigo Rochinha, tomou uns tiros, eu vim pra cobrir ele, a gente já viu onde tá o cara, e o Dom Diesel simplesmente deitou esse cara pra gente. No meio da guerra, eu vou correr nesse market aí pra ressar o meu outro amigo Marcelo, que tava morto, e a gente tá em busca desse quarto elemento aí, já que a gente tava jogando em squad, ele acabou deitando o Dom Diesel, eu até smokei pra tentar salvar, não deu certo, mas tá aí, eliminamos um squad inteiro. A terceira posição do nosso pódio de hoje também é uma jogada minha, só que dessa vez jogando League of Legends e Dione top. Nem eu sei o que eu tava fazendo, eu não jogo Dione, muito menos top. E tá aí, né? Tava nesse X1 com o cara aí, ele vai vir pra cima, eu vou tentar dar o dodge na skill dele com o meu E, mas foi muito atrasado, dou a win de todo jeito, uto, e vou acabar ganhando esse 1x1 aí, resolvi trazer pra vocês. Já a segunda posição do nosso pódio fica para o nosso amigo que está jogando Valorant aí. Olha esse frag, rapidíssimo, ele já viu mais 2, matou 1, ele já viu que tem 3, 4, olha isso, cara. Volta, dá um reload e tal, vai abrir de novo, uns tirinhos de aviso, fica ali só na espreita, pegou 3, pegou 4, e aí é só questão de tempo até vir o ace, né? Já sabe onde tá o cara e tá aí. Ace, que jogadaça. E a primeira posição do nosso pódio de hoje fica para ela, Natizeira, que tava num 2x3, já virou 2x2, né? Mas o companheiro de equipe dela vai morrer e ela fica nesse 1x2 de pistol aí. Pegou esse boneco olhando para um outro lado, só que ela já viu que estão quebrando essa parede aí, esse gadget. Eu já falei, eu não jogo Valorant, eu não sei o que é isso. Para mim é uma parede, né? Ela já viu que estão quebrando ali, fica marcando, o inimigo não rusha, né? Prefere guardar a posição e ela também vai jogar esse joguinho de paciência aí, vai esperar essa parede sumir, o gadget sair fora, né? Para ela conseguir jogar. A parede sai, ela começa a abrir os pixels e tá aí, clutchzaço da Natizeira. E é isso, galera. O Outplay dessa semana fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. E eu reforço o nosso recado de sempre, né? Pós-Outplay. Você que tem uma play aí pra mandar pra gente, entre lá no nosso Instagram, @beat_show, manda uma DM que a gente desenrola, vai que você acaba participando, pega pódio, enfim. E vai nos ajudar bastante, contribuindo pro programa continuar acontecendo, pro quadro continuar acontecendo. E é isso aí. E a curiosidade que eu resolvi trazer pra gente hoje envolve o Modern Warfare 2 de 2009. Você que jogou o modo campanha, acho que já sabe do que eu vou falar, né? A polêmica missão chamada No Russian, que é basicamente aquela missão onde você entra como um civil no aeroporto e sai fuzilando todo mundo, né? Você tá em grupo, enfim. Aí na época gerou uma polêmica absurda, tiveram países que proibiram o jogo, outros eles fizeram com que a publisher tirasse essa parte da história, essa parte da campanha, enfim, foi bizarro. Na época, a Activision e a Infinity Ward vieram a público dizer que essa missão era justamente para testar o envolvimento do jogador com a história e com o jogo, e o bom senso também, né? Mas a galera que viu tudo isso de fora não entendeu muito bem o que estava acontecendo e na época foi uma loucura. Aqui no Brasil, se você comprar esse jogo hoje para jogar a campanha, essa missão ainda tá lá, a No Russian. É bem pesada mesmo, enfim. Mas é isso, né? A desculpa dos caras foi essa, a intenção, segundo eles, foi essa, né? E você, o que você achou dessa missão aí, de tudo que aconteceu? Eu, honestamente, acho que tinham outras maneiras da gente retratar tudo isso. Mas é isso, né? Tá aí. Essa é a nossa curiosidade de hoje. Galera, tá terminando esse nosso segundo bloco, mas fica aí que eu já volto com a minha convidada de hoje pra gente fazer uma tier list, tá bom? Até já!
Galera, tô de volta pra gente apresentar esse nosso terceiro e último bloco do The 8-Bit Show. E hoje tô com uma convidada da casa. Pois é, a Lari, que é apresentadora do SOS, mais especificamente do Hits e Pipocas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filmes e séries que vieram de adaptações de jogos, não é não, Lari? É isso aí. Lá no Hits e Pipocas eu falo um pouco sobre isso mesmo, filmes, séries, também de música. E aí eu trouxe um pouco do que eu falo lá pra aqui também. Então a gente vai falar sobre isso, vai ser muito legal. É isso aí. E as séries e os filmes que a produção separou pra gente hoje são Five Nights at Freddy, Mortal Kombat, The Last of Us, Devil May Cry, Fallout, Super Mario, Arcane e Minecraft. Só a produção sensacional, né? Com certeza, É só coisa conhecida, né? E pra gente começar a nossa tier list de hoje, não podia ser diferente, né? A gente já falou desse jogo aqui várias vezes, Five Nights at Freddy. E aí, Lari, o que você tem pra dizer pra gente sobre essa adaptação? Bom, eu cresci jogando os jogos, gosto muito, principalmente o jogo 1, 2 ali, joguei muito. É uma adaptação legal, assim, não é das melhores, eu entendo. Como fã dos jogos, tem umas referências que eu curto, eu acho bem legal. Eu entendo que não é uma das melhores, mas não é também tão ruim assim. Eu tô com você. Eu acho que ele ficou com uma pegada mais infantil pra essa adaptação nos cinemas, né? E, enfim. Mas, o que eu já falei de outras vezes, não sou tão fã da série, não acho que é tão legal assim, também não me convenceu, não teve nada de muito uau, muito diferente. E aonde você acha que se encaixaria o Five Nights na nossa tier list? Colocaria no bom. Bom? Eu colocaria no bom. Então, tá aí. Eu colocaria no bom. Vou concordar com a Lari. Five Nights at Freddy's, pegando o bom da nossa lista. Já o próximo, esse aí, eu já falei de diversas vezes também, já virou até curiosidade aqui, hein? Quem lembra do Toasty? Pois é, Mortal Kombat. O que você tem pra dizer pra gente sobre essa adaptação, Lari? Bom, os jogos de Mortal Kombat são bem conhecidos, já joguei muito por aí. Bom, esse é o primeiro filme, de 95. Ele é um filme, assim, que tem efeitos bem ruins. Ele é bem antigão, as atuações não são lá aquelas coisas também. Não é assim lá essas coisas, mas é aqueles filmes que, tipo, eles são ruins, mas eles acabam sendo bons. A gente dá uma risada ali assistindo. Exatamente. É bem isso. Eu tô com a Lari, eu acho que o filme ficou bem datado também, né? Ficou. Os efeitos visuais e tudo mais que acontece ali, assim, a gente consegue ver que hoje é algo até cômico. Como você mesmo disse, assim, envelheceu meio mal. Eles até fizeram um outro filme do Mortal Kombat, né? Esse aí... Mas, como a gente tá falando de 95, e especificamente dessa obra, eu acho que poderia ser melhor. Quando eu era moleque, eu achava esse filme o máximo, assim, o masterpiece e tal. E a gente vai ficando mais velho, vai vendo as coisas, as novidades surgindo e percebe que, na real, dava pra ser melhor, né, Lá? Dava. E aonde você acha que o Mortal Kombat cabe na nossa tier list? Fico entre o médio e o ruim. Hein? Nossa, eu tô com você. Eu tô com você. Assim, acho que pelo saudosismo e, assim, pelo pioneirismo também, acho que vale o médio. Ok, vamos no médio Pode então. ser? Pode ser o médio. Então, fechou. Mortal Kombat pegando o médio da nossa lista. O próximo também é polêmico, hein? Divide oceanos. Quem ama, ama de verdade. Quem odiou, também odiou de verdade. Adaptação de Devil May Cry, feito pela Netflix. E aí, Lari? Então, Devil May Cry, os jogos são muito bons, não tenho o que dizer. O 3, principalmente, é um jogo clássico muito bom. A adaptação tentou puxar um pouco da história do 3, mas mudou muito. Não tem nada ali também, acabaram mudando muito. Assim, é legal, mas como adaptação, não é legal assim, porque não tem nada do jogo. Sim. Nada do jogo. Inclusive, acho que colocaram até o Dante como um cara meio frágil, assim, coisa que ele não se mostra nos videogames, né? Ele até é aquele personagem que é tirado meio como um bobão, às vezes, e a gente olha pra aquilo e fala, meu, como assim? Não faz muito sentido, acho que não orna muito, assim. Acho que no quesito animação e todo o resto, assim, iluminação, ambientação, acho que os caras acertaram bastante. A trilha sonora é muito boa também. Eu acho que o que peca mesmo é sobre essa construção do personagem ou na história que eles queriam contar, né? Porque, como você mesmo falou, não reflete muito do que o jogo é. E os jogos são sensacionais, a gente já falou aqui também, né? O cara no Devil May Cry 3 simplesmente surfa numa guitarra, irmão. Isso aí é outra história. E, dito tudo isso, onde você acha que cabe o Devil May Cry na nossa tier list, Lari? Bom, como adaptação, colocaria no médio. Médio. Tô com você. Se a gente estivesse falando do jogo, seria era diferente. outra história. Agora, enquanto adaptação e série, médio. Médio. É isso aí. O próximo também é polêmico, hein? Polêmico. The Last of Us. E aí, Lari? Cara, eu sou muito fã dos jogos. Muito fã dos jogos. Muito fã dos jogos. Assisti a série, as 2 temporadas. Vamos separar assim, a primeira temporada é muito boa, eu gosto da primeira temporada, acho bem fiel ao jogo, bem legal.
A segunda já não é tanto assim. A segunda deu uma decepcionada, teve mudanças que não foram legais, bastante mudanças, inclusive. Então, assim, tem que levar em consideração esses 2 pontos, né? Total. Tô com você, Lari. Eu acho que, assim, a primeira temporada a gente assistiu e falou, meu Deus, finalmente acertaram a mão de um jeito que, nossa, agora vai, é uma adaptação de um jogo que a história do jogo é sensacional, é só os caras trazerem. Eu lembro que na época ainda da primeira temporada, a galera fez bastante aquela comparação entre a ambientação do jogo e a ambientação da série. Funcionava muito. Agora é o que você disse, segunda temporada, a gente pode meio que dar uma esquecida nela, né? Pode. Dito tudo isso, Lari, onde você acha que o The Last of Us cabe na nossa tier list? Eu acho que dá pra gente colocar numa média entre os 2 e colocar um bom. Bom, tá, tô com você. Eu acho que por todo o pacote, isso, né? Isso. O bom tá de bom tamanho. Tá aí, The Last of Us, bom da nossa tier list. O próximo é o Fallout. Eu, particularmente, não joguei tanto a franquia do Fallout, conheço pouco. E também vi pouco sobre a série. E você, Lara, o que você tem pra dizer pra gente? Então, eu acho a série muito interessante. A ambientação é muito boa. É muito parecida com o que tem no Fallout 4. Uma ambientação muito legal. A história é diferente. São personagens diferentes, uma construção diferente. Mas são muito bons. Tem personagens muito carismáticos, uma história envolvente. Eu achei uma adaptação, assim, muito boa. Claro que é isso. A gente tem só a primeira temporada. Não sabe se vai continuar nesse ritmo. Mas eu gostei muito, achei muito boa. Aqui a propriedade é 100% sua, Lari, que já entende, já jogou, já viu. Aonde você acha que o Fallout cabe aqui na nossa tier list? Colocaria no muito bom. Muito bom? Olha aí, Fallout abrindo o muito bom da nossa tier list de hoje, hein? Legal demais. O próximo é outro também que viralizou, né? Essa franquia é gigante há muito tempo. Eu duvido que quem não vê aí um carinha pequenininho de boinazinha e bigode não associa ao Mario, não tem jeito, né? E vamos falar dele mesmo. O que você tem pra dizer sobre essa adaptação? Bom, a franquia dos jogos, icônica, né? Todo mundo já jogou, todo mundo conhece, não tem como. E eu gosto muito do filme. Eu achei o filme muito legal. Eu achei muito legal como eles colocam referências ao estilo de jogo, a gameplay ali. É uma história... É um filme mais infantil? Mas prende, é uma história divertida, que você assiste. É legal, eu gostei muito quando assisti. Eu tô com a Lari também. Eu acho que ele acerta no seu propósito. Exato. Ao que é proposto, o filme acerta 100%. Óbvio que a gente não pode olhar com aquele olhar de fãs mais velhos, que cresceram jogando Mario e tal, é o que a Lari falou. É um filme mais infantil e, dito tudo isso, eu acho que cumpre o seu papel. Eu também acho. É isso. Aonde você acha que cabe o Mario na nossa tier list, Lari? Eu também colocaria com muito bom. Eu tô com você. Olha aí, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o Super Mario, ele vale muito bom. Falta um pouquinho ainda pra GOAT. E falando em GOAT, esse é o meu GOAT. Eu já adianto aqui pra vocês. Arcane. Que adaptação, que animação, que história. Incrível. É tudo sensacional. Não é? É incrível, não tem o que falar. Arcane, assim, pegou um material de um jogo que é simples, não tem lá uma gameplay muito complexa, né? É um jogo controverso, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, e fez uma história espetacular, com personagens do jogo, construiu toda uma história, são 2 temporadas, as 2 temporadas muito boas, com uma animação incrível, personagens muito bem desenvolvidos, uma trilha sonora muito boa também, e pra mim é GOAT também. É isso, cara, é o que a Lari falou, e eu acho que vale pontuar também que o orçamento para essa série quase quebrou a empresa de jogos, assim, porque eles focaram tanto em fazer um material tão incrível que custou milhões aí. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que, assim, são números astronômicos e que eu acho que correspondem. O produto final entrega demais, é uma história muito envolvente. Se você não assistiu Arcane, mesmo que você não jogue o jogo, que você odeie League of Legends, dá uma chance pra Arcane, porque vale. Com certeza. Eu não gosto de League of Legends, eu admito, eu nunca joguei, não curto muito o estilo de jogo, mas Arcane é sensacional. Aí, ó. Então, tá aí. O GOAT da nossa tier list de hoje, Arcane. Perfeito. Isso aí. E o próximo também, polêmico demais, divide muitas opiniões, Minecraft. E aí? Bom, eu já joguei Minecraft, obviamente, já joguei bastante, acho muito legal. Pô, o filme é complicado, não vou mentir não, eu acho ele meio complicado, eu assisti ele no cinema, inclusive, e eu assisti e falei, nossa, o que tá acontecendo, sabe? O que é isso? O que tá acontecendo? Tem coisas engraçadas que eu dei muita risada, tem algumas referências ao estilo de jogo, gameplay, mas que eu não achei muito bem feito, eu achei que
perdeu um pouquinho ali. Eu acho que o acerto desse filme, pra mim, dessa adaptação, é o Jack Black. Ah, com certeza. Ele é o cara, assim, que a gente sabe que quando vai assistir um filme dele, sabe que ele vai mandar bem. Sim, Não tem jeito. E ao que foi proposto a ele, o cara corresponde à altura, mas é o que a Lari falou. Eu acho que dava pra ter umas referências mais claras, dava pra ter explorado um pouco mais algumas outras coisas. Você aí que é dessa nossa geração, né, anos 2000 e tal, eu duvido que você não tenha sido impactado pelo Minecraft. Então, se você não jogou, pelo menos alguma coisa você já viu, você sabe de alguma coisa. E aí quando você vai assistir a essa adaptação, você fica meio perdido, você não sabe direito algumas coisas. É o que a Lari disse, então, pra mim, ruim da tier list. Pra mim também ruim. Eu acho que podia ter tido uma história um pouco melhor também. Faltou um pouco de história, de roteiro ali. Então, infelizmente, tá aí. Essa é a nossa tier list de hoje, fechando com Minecraft no ruim. Tinha um baita de um potencial, mas não deu certo. Não é não, Lari? É isso aí. Então, o nosso terceiro bloco fica por aqui. Quer se despedir da galera? Então é isso, galera. Gostei muito de fazer essa tier list, achei que ficou muito boa. E então, se você também gosta de filmes, séries e música, você pode conferir lá o SOS, o quadro Hits Pipocas, que eu falo bastante sobre isso lá. É isso. Recomendo demais. SOS é um programa bem legal, assiste lá também. Diz que você veio pelo 8-Bit Show e é isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Tá terminando o nosso 7º episódio do The 8-Bit Show. Comenta aí embaixo o que você achou sobre o lançamento da NVIDIA, Death Stranding 2, a nossa curiosidade, a nossa tier list. E diz aí se você gostou e o que você faria diferente, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau.